nada, eu fui intimada, né? Eu fui intimada e de uma maneira bem delicada, ainda pela Bela, né? Não teve como recusar. Mas, como eu falei hoje lá no Taquaral, né? Pode se aceitar, igreja. Falei para a pastora Melita, mas eu já vou ministrar lá no Rochelle. Mas é bom que você já vai treinando, né? Mas, irmãos, é algo assim que eu estou tremendo, mas isso é maravilhoso, porque isso nos prova que nós, quando subimos aqui, dependemos do Senhor. Porque se não for o Senhor em nós, vai ser só a Simone. E se for para ser só a Simone aqui, que eu não fale nada, que eu agradeço a minha oportunidade e desça. Então, que o Senhor venha falar através da minha vida, que a luz da palavra venha encher o teu coração da certeza de que o Senhor, Ele é fiel a mim e a você. Nós estamos hoje, se eu não me engano, hoje eu acho que já passou 45 dias do ano de 2026, né? Já passamos pelo ano rápido, 2025, e 2026 já se acabou, janeiro, e já estamos mais que a metade, né? Porque se eu não me engano já é 16, 15. Então já estamos na metade do mês de fevereiro. Então os dias, eles têm sido rápidos, os anos têm sido rápidos, né? E mês de janeiro nós tivemos aqui 7 ministrações, onde eu fiz anotações de todos. Eu tenho esse costume de sempre anotar. Às vezes acontece, ou as minhas filhas, ou até eu mesma tiro para eu poder ficar vendo as palavras, de tirar e não estar com o meu caderninho de anotação, ou até a minha agenda. Mas eu tenho esse costume e eu quero dizer para você, quando você estiver em um culto, que você precisar ouvir algo de Deus, tem esse costume também de trazer algo, um papel ou até mesmo uma agenda para você anotar, né? E um dos cultos o pastor até mencionou que, pelo que a gente estava recebendo, se a gente pudesse, a gente anotasse. E eu tenho esse costume, eu anotei todas. E o Senhor nos deu 7 direções. Durante 7 ministrações foram dadas 7 direções. E quando a pastora me convidou, eu falei, Senhor, eu sei que algo o Senhor ainda tem a dizer à sua igreja, porque foram 7 ministrações, igreja, que eu penso que se cada um entrou nessa igreja com ouvidos de ouvir, que há uma diferença quando nós temos ouvidos de escutar. Porque escutar, eu só escuto e esqueço. Mas quando eu ouço, entra no meu coração. E quando eu ouço, eu guardo. E quando eu guardo, eu lembro aquilo que eu ouvi. Porque quando a palavra de Deus fala, quem tem ouvido, escuta. Não. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando nós entramos por essa porta, temos que falar ao Senhor, Deus, destape os meus ouvidos para que eu ouça aquilo que o Senhor quer falar comigo. Porque é tanta dispersão, igreja, é tanta coisa que acontece que nós precisamos sempre estar voltando para o nosso espírito e entender qual é o real motivo de estarmos aqui. O porquê que você está sentado aí nesse banco. O porquê que você escolheu hoje, a esse horário, no domingo, estar aqui. Você não pode vir aqui somente por vir. Você não pode estar aqui somente por estar. Você tem que ter um propósito de tudo que você for fazer na sua vida. Por mais simples que seja, nós temos que andar debaixo de propósito. Nós precisamos entender qual é a razão de estarmos aqui. E quando o Senhor falara, né, foi tanta confirmação aqui, porque hoje eu quero falar de algo que eu confesso para os irmãos que eu tenho pedido todos os dias para que o Senhor me dê. Eu quero render graças pela vida do meu esposo não está aqui hoje, porque meu esposo não tem estado bem de saúde. Peço que a igreja esteja orando por ele. Mas diante da igreja eu quero dizer que o meu esposo ele é o melhor de Deus para minha vida. Talvez ele possa não ser aquilo que algumas pessoas esperavam que fosse ser meu esposo, mas ele é o melhor de Deus para mim, porque através da vida dele Deus tem me tratado. Talvez se fosse diferente eu não estaria sendo tratado. Então eu quero que você coloque algo no seu coração, a sua família, o seu filho,
o seu marido, o seu ministério, o seu pastor, esta igreja é o melhor de Deus. Aleluia! Às vezes a gente tem o costume de olhar para a grama do vizinho e falar, nossa, que grama linda. Às vezes a gente olha para o carro do outro e fala, uau, que carro bonito. Às vezes a gente vê a irmã entrar na igreja linda, bonita, nossa, que bonito, mas para tudo tem um preço. E às vezes, irmão, a grama do vizinho bonita, talvez você não queria pagar o preço de ter aquela grama. Então a gente precisa sempre pedir para que o Senhor nos direcione a tudo e ter esse coração grato. Então agradeço ao Senhor por tudo. Então assim, como eu disse, eu anotei aqui algumas palavras e todas as palavras foram dadas direção. A primeira palavra foi que a mão que semeou, essa também colherá. Isso foi o primeiro dia, foi uma palavra poderosa, aonde o Senhor nos chacoalhou, aonde o Senhor abriu os nossos olhos, aonde o Senhor nos deu clareza naquilo que nós fomos chamados. 2025 não foi um ano fácil, mas 2026 pode também não ser. Também pode ser o mesmo, mas você precisa exercer isso dentro do seu coração. Que aquilo que você não fez, ou você fez e errou, faça diferente esse ano. Porque senão será mais um ano, somente mais 2026. Então 2026 tem que ser diferente. E essa foi a primeira palavra. A segunda palavra foi resistência. A nossa querida Valéria, ela não está aqui hoje, mas ela, assim que ela pegou o microfone, ela falou, irmãos, para que nós possamos viver 2026 com êxito e glória, aquilo que o Senhor tem para nós precisamos ter resistência. E eu anotei aqui, mas eu não vou falar, só vou falar as palavras que foram ditas. O terceiro dia, o Senhor falou, através da vida do pastor Ercílio, que Deus ele tem que ser o centro. Deus ele tem que ser o centro da minha e da sua vida. Senão, irmãos, de nada vai levar. Senão, em vão vai vigiar a sentinela, porque nós precisamos entender que o Senhor ele tem que ser o centro, assim como esse celular está no centro. É o Senhor que tem que estar no centro. É o Senhor que tem que estar em mim. Para que eu possa trazer uma palavra de direção para a tua vida nessa noite. Eu não posso falar de mim. E foi o que mais eu pedi ao Senhor. Deus, que não sejam as minhas palavras, que não seja eu. Porque, irmãos, vem com medo, mas vem com ousadia. Nós precisamos entender que o ano de 2025 nos ensinou a ser ousados. Entenda, ser ousado não é ser mal educado. Ousadia é você ir com medo e fazer. Mal educação é diferente. Terceira palavra, como eu disse, Deus tem que estar no centro. Quarta palavra, que foi o irmão Wellington, que falou que o passado ficou para trás, nós precisamos prosseguir para o alvo. Nós temos um alvo a seguir. Eu estou trazendo aqui para que eu possa ministrar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. A quinta palavra que o Senhor falou fortemente ao nosso coração, esse pastor ele pregou muito aqui, ele falou sobre a verdadeira espiritualidade da cura e daquilo que sara. Então, por incrível que pareça, assim, a gente, aos nossos olhos humanos, a gente percebe que uma palavra foi linkando a outra. Parece que todos eles estavam juntos, unidos, naquilo que o Senhor colocava no coração do pastor para trazer o nosso coração durante esses 7 dias. E a sexta palavra falou sobre fé extraordinária, para a gente não ter medo. Para a gente não ter medo. A fé, quando ela é ousada, o medo, por mais que a gente vá com as pernas bambas, a gente vai fazer. E quero dizer algo para os irmãos. Eu acredito que alguns aqui já me viram, mas eu sou vendedora ambulante, eu trabalho dentro dos trens, né? E para mim é um grande desafio, irmãos. Eu entro dentro dos trens, eu vendo meu produto, eu falo do amor de Deus, eu tenho oportunidades e eu sei que aquilo ali é um desafio para mim. Todos os dias eu vou com medo, irmãos, mas todos os dias eu vou com a fé no meu coração e com a ousadia que eu preciso pagar a faculdade, que eu preciso pagar a escola da minha filha, que eu preciso auxiliar
para Ele. Então, tem coisas que a gente precisa ter a nossa fé, mas junto com ela a gente tem que ter a ousadia. Não podemos deixar com que o medo nos paralise. E finalizando, foi o nosso pastor que trouxe a palavra aqui, que às vezes é necessário a gente usar a nossa fé em meio ao cansaço. Quantos de nós, durante esses 7 dias, irmãos, eu acordo 4 horas da manhã. E é bem difícil, é bem cansativo. Você ficar falando, e eu tenho percebido que eu tenho estado um pouco louca, de tanto que eu falo, falando da mercadoria, falo. Eu não grito, de fato eu falo. Mas para vender a gente precisa expressar o que o produto oferece. E às vezes é difícil, porque são 8 vagões, e quando eu estou sozinha eu falo nos 8 vagões. Então é algo que o Senhor tem me ensinado. E aí quando a pastora me chamou, eu pensei em falar, não vou. Mas aí ela foi ousada e ela falou, chega, é hora de você sair da caverna, é hora de você vir, é hora de você parar de ficar se escondendo. E na hora eu falei, puxa vida, e lá no trem eu sou tão ousada, eu sou tão ousada em falar, porque às vezes as pessoas me olham e falam, irmã, você tem coragem, né? Uma irmã mesmo me viu no sábado e falou, irmã, se eu te admirava, após te ver hoje aqui, eu te admiro muito mais. Porque ali, irmãos, é um trabalho que não é legal, embora o meu produto seja legal, eu não estou trazendo nada roubado, eu compro para poder vender, mas é um trabalho legal. Só que eu trabalho com respeito, quando as pessoas, quando os guardas estão ali que me veem, eles já me conhecem, cada um sabe a forma de trabalho, eu saio, às vezes me olha, eu já vejo que eu tenho que sair, e tudo isso tem me ensinado. E quando o pastor pregou no último dia, e ele falou que nós precisamos usar o nome de Jesus, e precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E essa foi a última palavra. E quando a pastora me chamou, eu falei, Deus, eu preciso trazer uma palavra, digamos que seja a 8ª palavra, digamos que seja aquilo que o Senhor tem como uma cereja de todas as palavras que nos foi dita, que nos foi ministrada. E eu quero que você, com todo cuidado, nessa noite, ouça aquilo que o Senhor tem a falar com você. Porque às vezes a gente dispersa em olhar para o irmão, ou um barulho, ou algo do tipo, mas peça para que o Senhor te dê ouvidos de ouvir, para que você ouça aquilo que o Senhor vai direcionar. Porque o Senhor falou algo no meu coração e eu tenho certeza que Ele vai falar também ao seu coração. Eu quero estar lendo aqui no livro de Tiago, capítulo de número 5, igreja. Glória a Deus! A partir do verso de número 7. Glória a Deus! Tiago, quando ele escreve esse livro, ele vem falando e lembrando ao povo que nós precisamos ter a paciência. E quando a irmã Maria teve a oportunidade agora, até mostrei para a Neia, que o título dessa ministração, dessa palavra, é paciência. E a palavra de Deus diz assim: a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. O verso de número 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Eis que o lavrador, ele espera com paciência até que venha a chuva. Quando é lançada a semente, quando o Tiago traz essa palavra, eu penso assim que quantos de nós, ao longo dos dias, precisamos colocar em prática a nossa paciência. Porque, por diversas vezes, nós temos sementes nas mãos. E qual foi a primeira palavra que foi lançada aqui para nós, nesse janeiro profético?
foi que a mão que semeia, essa colherá. Só que quando você lança uma semente, quando o lavrador ele planta somente a semente e lança a terra por cima. E ali o crescimento, ele vai ter que esperar com a paciência, para que no tempo certo dê fruto, para que cresça, para que floresça e dê fruto. E quando eu li essa palavra, eu falei, Deus, quantos de nós temos perdido bênçãos por falta de paciência? Mas a palavra de Deus também fala que a esperança, quando ela é demorada, enfraquece o nosso coração. Porque a gente espera com paciência naquilo que o Senhor tem falado. Às vezes a gente vem ao culto, como nós viemos durante 7 dias, foi lindo, né? O primeiro dia estava bastante gente, o segundo dia bastante gente, o terceiro dia pouco, o quarto, foi assim, né, pastor? O pastor até falou, poxa, o primeiro dia tinha bastante gente, a casa cheia, depois cadeiras aqui, ficou coisa linda. Que bom que fosse assim todos os dias, mas nem todos os dias as pessoas vão estar dispostas a regar. Porque só regando que se cresce. Só você colocando água na planta é que ela vai permanecer verde. E quando você planta um fruto para que ele nasça, você vai ter que cuidar. Você não vai poder deixar lá, Deus dará, não. Você vai ter que sempre ir lá, tá dando uma olhada, ver como está a terra, ver se não tem bicho. E assim é a nossa vida. E às vezes, irmãos, como é difícil esperar uma caixa. Como é difícil esperar uma promessa, às vezes uma profecia, né? Que a gente recebe de que o nosso marido vai ser liberto, de que o nosso filho vai se converter, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero dizer algo para você hoje, nessa noite, igreja. Espere com paciência no Senhor, porque Ele é que vai regar e no tempo certo vai dar o fruto. Você tem perdido a sua paciência às vezes, até no falar. E nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me dê ponderação, porque paciência é um dos frutos do Espírito que nós precisamos exercitar todos os dias da nossa vida. Não adianta a gente falar bonito, falar manso, falar por WhatsApp, mandar mensagem e não ter paciência às vezes com o filho, com o marido. Deus falou primeiro comigo. Comigo, igreja. Quem muda a pessoa é Deus. Espera com paciência. Você não tem fé em Deus? Você não busca Deus? Então, nós precisamos pedir ao Senhor. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê esse coração paciente, que nos dê esse coração disposto a esperar no Senhor. Porque é muito melhor quando a gente espera e acontece no tempo certo. É muito melhor quando a gente recebe algo da parte de Deus e testifica no nosso coração e a gente tem a certeza de que Deus foi o centro daquela minha decisão, daquela minha vontade de fazer aquilo, de comprar um carro, de fazer uma faculdade, de voltar talvez a estudar. Porque, irmãos, entenda que nunca se é velho para fazer algo que você deseja. Se é um sonho, se é algo que você deseja fazer, faça. Não deixe que os minadores de sonho e de fé, porque tem pessoas que vêm para minar a sua fé, que vêm para falar assim, não, imagina, como assim? Você trabalha tanto e você ainda vai ter que trabalhar ou ainda vai ter que estudar. Irmãos, a gente precisa melhorar todos os dias. Mas para a gente melhorar, a gente precisa exercer a paciência. A gente precisa exercer a paciência. E muitas das vezes nos falta o chão, porque os dias são difíceis, a gente ficamos sem resposta. Porque a espera, às vezes, é naquilo que a gente quer e não naquilo que o Senhor falou que falaria. A nossa irmã vai casar. Você esperou no Senhor, não esperou, irmã? Por isso que você vai casar. Você não se precipitou, você vai casar porque você esperou no Senhor. Aleluia. Um dos meus sonhos era casar na igreja, de vestido de noiva.
Eu não casei, mas eu casei. Não casei na igreja, como você vai casar. Mas era um sonho. Mas está longe de realizar ele? Não, eu posso casar. Ah, mas você já está velha. E daí que eu estou velha? Às vezes, irmãos, a gente pensa muito no que o outro acha e no que o outro pensa a respeito. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que Ele seja o Senhor de todas as coisas, das nossas escolhas, dos nossos desejos, dos nossos planos e projetos. O plano e o projeto pode estar escrito lá, rabiscado, e você dobrou e colocou dentro da Bíblia e esqueceu, mas Deus ele não esquece. Deus ele não esquece. Às vezes eu posso prometer algo, ou outra pessoa pode prometer algo, eu não quero. Mas o Senhor ele faz aquilo que Ele te prometeu. Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você pediu, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe que a sua paciência estava assim, ao ponto de você desistir. Aí o Senhor entra com providência, te dá uma varoa, te dá uma esposa e agora te dá um filho. Por que, igreja? Porque Deus conhece o Kel, assim como Deus me conhece. Deus conhece a cada um de nós. Mas nós precisamos entregar o nosso coração com paciência. Fala, Senhor, me dá paciência, Jesus. É a paciência, irmão. Se der força, nós mata. É verdade. Então, todos os dias, peça para que o Senhor enche o seu coração de paciência, de mansidão. Paciência é um dos frutos do Espírito que dá a capacidade de confiar no tempo de Deus, de manter a calma, de perseverar e com a esperança durante a provação. Porque não pense você que mesmo você tendo paciência, você não vai ser provado, você não vai passar pela provação, você não vai passar pelo dia mau. Sabe? O Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De fato, nada vai te faltar. Não vai te faltar a veste, não vai te faltar o que comer, mas também não vai te faltar a dificuldade, as provações, as lutas, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele sabe, irmãos, como nos tratar. Tem coisas que com a paciência nós vamos suportar para receber. Uma das mulheres que para mim foram na Bíblia foi muito paciente foi Ana. Porque Ana, irmãos, pensa, você é ser casada com um homem e outra mulher ficar o tempo inteiro pirraçando, falando. O tempo inteiro você olhava e via ela esperando uma outra criança e você só orando. Ela para mim é a maior prova do fruto de Espírito, que é a paciência. Ela teve a paciência, mas quando ela decidiu subir diferente, ela subiu e diante de Deus ela reconhece que ela era o quê? Uma mulher atribulada de espírito, porque assim muitas das vezes nós nos encontramos atribulados de espírito. Tem coisa que às vezes é só o sangue de Jesus para fazer com que a gente suporte, irmãos. 2025 foi o ano que eu falo que Deus ele me abriu, que as minhas estradas foram alargadas de maneira assim, que ou eu ia, ou então eu morria. E como a gente conhece a Deus, como a gente sabe quem nós somos em Deus, a quem o Senhor nos chamou, porque, igreja, por mais que o ministério não me conheça, mas eu fui ungida, eu tenho a unção pastoral e eu não posso agir diferente, eu não posso fazer diferente. Eu não falo isso com exaltação, não, me engrandecendo, não. Eu falo que o que foi derramado sobre a minha vida não me pode ser tirado. Não pode falar que foi um ex-pastor, pode falar que foi um ex-diácono, um ex-obreiro, mas a unção que foi derramada, irmãos, é só Deus quem retira. É só o Senhor quem retira. É o Senhor quem nos chama nessa noite a entender que o chamado que Ele tem para mim, que Ele tem para você, não é anulado. O mundo espiritual, ele é mais real do que este copo que eu seguro em minhas mãos. É por isso que você não pode parar de orar. Por isso que com paciência você tem que orar pelo seu esposo,
Meu marido não está comigo, mas ele vai estar amanhã. Deus hoje vai estar comigo. Até que ele se converteu. Irmãos, ele se converteu. Ele passou 7 anos convertido e Deus o levou. Uma morte assim, irmãos, que... Mas pensa que pode imaginar. Ele bateu em uma pessoa que estava atravessando no meio da avenida a 20 por hora. Morreu na hora. Não era a hora dele? Era a hora dele. Quem foi que falou aqui que ninguém morre antes? Irmã Ivone. Ninguém, irmã Ivone. Ninguém morre antes da hora. Foi a hora dele. Os médicos legistas falaram, mas ele não tem absolutamente nada de machucado. Morreu na hora. Era a hora dele. Mas morreu convertido. Valeu as minhas orações. Irmãos, as orações são sementes lançadas no mundo espiritual. Não desista. Não pare de orar. Continue orando. Continue buscando. Porque o desejo do seu coração, quando a gente tem algo que queima e arde no nosso coração, primeiro nasceu no coração de Deus. E quando nasce no coração de Deus e testifica no nosso coração, você pode ter certeza, vai ser realizado. Vai ser realizado. Você vai ser uma empresária. Você vai conquistar aquilo que você almeja. Você vai ter aquilo que você almeja. É porque você está debaixo dos árvores? É porque você está esperando cair do céu? Não! É porque você está indo atrás. Você está melhorando. Você está todos os dias buscando ter conhecimento, igreja. Não adianta a gente querer falar assim, nossa, aquele pastor prega muito, eu quero pregar como ele. Nossa, o pastor Eus, ele tem tanta facilidade em ministrar. O pastor Eus fala com tanta unção que ele só abre a boca, fala e a gente vê que Deus é na vida dele. Mas é porque ele fica de braço cruzado? Não, ele lê a Bíblia, ele estuda, ele ora, ele busca e assim é a nossa vida. Se a gente quer ser melhor, a gente precisa buscar. E com paciência você tem que fazer isso. Não adianta a gente querer saber da Bíblia se a gente não lê. A gente está, hoje tem 45 dias já do ano. Você já leu algum livro da Bíblia? Quem é que leu o livro da Bíblia? Um livro. Tem 45 dias que a gente iniciou. O pastor está fazendo a leitura novamente. E quando ela falou, despertou em mim e falei, opa, porque quando é falado alguma coisa aqui, igreja, anota, depois você vai remoer. A cabra, quando ela come, a cabra, a vaca, né? Quando ela come, você vê ela remoendo. É assim que a gente tem que fazer com a palavra. Você vai ler e fala, nossa, o pastor falou que fez isso mesmo, tá aqui. Aí eu vou fazer igual o pastor. Porque ele nos direciona aqui. Ele falou da vida dele. A gente tem que pegar para nós. Né? Então, se você não leu, eu te desafio a ler. Vamos ler a palavra. A gente não pode perecer por falta de conhecimento. A gente recebe aqui. Mas se você anota, você chega lá em casa, bom, o pastor pregou em Tiago 5,16, Tessalonicenses, eu anoto tudo, tá aqui. Aí eu vou lá e vou remoer. Porque é assim que a gente vai aprender. Quando a gente vai para a escola, que o professor coloca lá na lousa, se ele colocar só lá na lousa e você não chegar em casa e ler no livro, você não vai aprender. Então é um processo que a gente precisa passar. E quando o Senhor ele me deu essa palavra, eu falei, Senhor, que nós possamos ter a paciência, a perseverança e a esperança. Porque se você tem paciência, você gera em você perseverança. Você persevera naquilo que você quer. Então você vai tirar uma habilitação. Se você já chega lá dirigindo, você não vai saber nada. Então você tem que passar pelas aulas, você tem que entender de placa, disso, daquilo, né? Que é a aula teórica. Irmãos, engana-se quem pensa assim, eu queria ir logo para a prática. Meu Deus do céu, é muito difícil. É muito difícil dirigir assim, de cara. E eu nunca tinha dirigido. E eu falei, Jesus, e agora? Mas mal sabia eu que a melhor parte foi a que eu estava escrevendo. Porque eu tenho esse costume desde criança. Eu assimilo mais para aprender escrevendo. Se eu escrevo, leio e guardo. Eu tenho uma certa dificuldade. E agora eu estou estudando de novo, meu Deus do céu, é muito difícil, irmãos. Eu não sei se eu vou continuar não estudando, né? Educação física, viu, pastor? Estou no 3º semestre. Mas eu não sei não se eu vou dar continuidade. É difícil, é muito difícil. Mas se eu não perseverar e não ter a esperança no meu coração que eu vou me tornar, logo após, uma
profissional de educação física, posso trabalhar no céu. Aleluia, Jesus. Deus sabe o desejo do meu coração. Deus sabe o desejo do seu coração. Não adianta eu ir fazer um curso de manicure, irmãos, eu nem sei pintar unha. Como é que eu vou fazer um curso de manicure? Jesus me ajuda. Eu vou fazer o que eu amo. Eu amo, irmãos, educação física. Eu amo e eu tenho fé em Jesus, que eu vou me formar. Eu vou formar um grupo nessa igreja de mulheres fitness. Educação física, exercício físico. Irmãos, nós precisamos cuidar do tempo. Eu não estou falando aqui para você se expor e escandalizar o evangelho, não. Eu estou falando para você cuidar do seu corpo, que é o templo e moradia do Espírito Santo de Deus. Porque é inadmissível a gente chegar a 120, 130 quilos e não olhar que a gente está adoecendo, que a gente precisa melhorar. Isso eu não estou falando de estética, irmão, estou falando da nossa saúde, do nosso bem-estar. Tem pessoas que têm muito mais saúde do que uma pessoa magra. Isso é da pessoa, né? Isso é da pessoa. E outra, ninguém é gordo por ninguém. Tem certas dificuldades, irmão. Eu pesava 155 quilos. Eu pesava 155 quilos. Eu pesava. Mas isso foi algo que eu desejei. Emagreci, engordei. E eu estou no processo. Vou para 90, vou para 80, vou para 90 de novo, vou para 80. Estava com 91, agora estou com 88. E assim vai. Mas a gente precisa ter esse processo da perseverança, da esperança. Por quê? Alguém abre para mim aí. Romanos 5. Romanos 5, verso 3 e 4. Romanos 5, verso 3 e 4. Alguém achou? Achou, Nádia? Pode ler? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ô, glória! Porque também há, olha só, e não somente isso, mas também nos gloriemos, volta lá, por favor, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A tribulação produz a paciência. E se não for a tribulação, você nem ora. Se não for a luta, você nem busca. Se não for a dificuldade, você nem lê a Bíblia. Se você não está passando por uma tribulação, você não faz aquilo que precisa ser feito. A paciência, a experiência é a experiência, a esperança. Que é o que eu disse aqui. Então, quando nós exercemos o fruto do Espírito, que é a paciência, nós entendemos que nós precisamos ter fé no nosso coração, ter o Senhor como centro, entender que a semente está sendo lançada, que ainda que os meus olhos não estejam vendo, mas pela fé eu tomo posse de toda a palavra que me foi liberada durante 7 dias em janeiro, e eu viverei com paciência tudo, não vai ficar nada, porque vai depender de você. Deus faz um milagre, mas a parte fácil é você que faz. É você que busca, é você que vem, é você que entrega, é você que renuncia, é você que reconhece que você precisa mudar, que você reconhece que você tem coisas que você foi além daquilo que você tinha que ser. Você que precisa ter. E para finalizar, irmãos, a paciência, confiança no tempo de Deus, é crer que no tempo certo Deus trará a colheita como o agricultor espera. No tempo certo, aquilo que você tem plantado, você vai colher. Aquilo que você tem lançado sobre a terra. Mas entenda, o que você planta, você colhe. Não adianta plantar abacaxi e querer colher laranja. Plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Entenda o seu plantio, aquilo que você está lançando sobre a terra. O maior ato de força que eu e você vamos ter, sabe o que é? O maior ato de força que eu e você vamos ter
Sabe o que é, irmãos? É saber esperar. Aleluia. Espera, pois, no Senhor com paciência, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe como está o seu coração. E para finalizar, irmãos, eu quero ler somente o versículo do Salmo de número 40. Somente o versículo de número 1 do Salmo de número 40 para finalizar. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Continue clamando, continue colocando diante de Deus aquilo que o seu coração almeja. Não pare por nada, não desista, não pare de lutar. Olhe para o céu, olhe para o Senhor, que Ele sabe o que cada um de você precisa, o que cada um vem buscar nesta noite, aquilo que você tem entregado no Senhor, e às vezes com pouca força na sua oração, você fala: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, olha, está difícil, mas olha, guarda essa palavra no seu coração. E lembra, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os ouvidos. Irmãos, quando eu leio esse versículo, eu tenho assim, quando eu leio a palavra, eu fico imaginando o Senhor inclinando os ouvidos dele para ouvir a gente clamando aqui na terra. E, irmãos, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. O Senhor está inclinando os ouvidos para ouvir a igreja de Vila Rochelle, para ouvir a igreja do Taquaral, para ouvir a igreja lá do Progresso, para ouvir a igreja aqui do Tamarim, para ouvir as igrejas nesse tempo, no dia de hoje, do Brasil, porque está acontecendo uma festa, irmãos, onde os jovens estão se perdendo. E hoje nós estamos aqui fazendo aquilo que eles não escolheram a fazer. Nós escolhemos a melhor parte. Amém, irmãos? Que Deus possa continuar falando ao seu coração, que essa palavra venha queimar e arder no seu coração durante essa semana. Tenha o hábito de anotar, para que você possa depois estudar a palavra. Amém? Assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Louvado seja